Olá, meus amigos, como vocês estão? Estou aqui no meu cantinho. Hoje eu mostrei de manhã como é composto o meu caminho, o meu cantinho aqui que eu faço as gravações, que eu gravo para vocês. Eu faço na garagem, mostrei aqui a bagunça. E aí eu gosto da garagem porque a garagem ela tem uma acústica fantástica. Pensa que ela é fria quando tá frio lá fora, que fica muito frio, né? Não tem aquecimento aqui dentro. Mas ela tem uma acústica muito boa, porque ela é extremamente vedada. Então, a casa, os meninos podem estar botando fogo na casa que o barulho não chega. A acústica aqui é tão grande que eu tava usando o microfone no início e o microfone tava dando eco. Aí eu descobri que era por conta disso e parei de usar o microfone porque não precisa. Enfim, mas vamos continuar, vamos falar do que interessa, vamos falar sobre a paz por trás de um sorriso. E para começar a falar sobre isso, eu queria trazer uma historinha de um texto do curso que eu tô fazendo, e o texto é em inglês, né? Eu não vou ler em inglês, claro, não vou ler o texto, vou só contar a história, tá? Em inglês o texto é The Moon Shines On. Traduzindo ao pé da letra, seria a luz brilha, ao pé da letra, né? Mas, um bom português seria a lua brilhante, né? Vamos colocar assim. E ele conta a história de uma moça que ela, todos os dias, ao sair do trabalho, ela pegava um ônibus e ela se encantava com o motorista, porque o motorista, ele era muito gentil e ele dava um sorriso, ele tinha um sorriso lindo, encantador. Então, ela gostava disso. E ela sentava sempre próximo ali do motorista porque ela gostava de admirar as pessoas que entravam no ônibus. Ele sempre dava aquele sorriso lindo de cumprimento e desmontavam as pessoas. Muitas vezes chegavam as pessoas preocupadas, né, sisudas, sérias, mas aí o motorista ria com o sorriso dele, as pessoas olhavam e de repente retribuíam o sorriso. E ela gostava de ver esse comportamento e, claro, ela admirava muito o motorista. E ela também percebia que, dentre todos os passageiros desse ônibus, que era noturno, né, era final de expediente, havia um homem, que o texto chama The Rude Man, que é um homem rude, tinha um homem que era rude, que era grosso, e ele não dava atenção ao motorista, ele simplesmente entrava rápido, sentava no fundo do ônibus. Às vezes ele pisava no pé das pessoas e ele não pedia desculpa, às vezes ele se batia em pessoas também, ele não pedia desculpa. E durante o trajeto ele sempre achava um motivo para falar mal do motorista. Mas o motorista não se importava. Sempre que o homem entrava, ele estava rindo. Aí essa menina, essa mulher, né, que relata a história, ela ficou curiosa e um dia decidiu ir até o final de linha do ônibus para poder conhecer melhor quem era esse motorista tão gentil. E aí quando chegou no final de linha, quando desceu do carro, ela se apresentou para ele e começou a elogiar ele, né? Dizer o quanto ela se sentia elogiada, falei certo, gente? Elogiada de ter um motorista como ele. No final do dia, às vezes os dias muito cansativos, chegava no final do dia, ele tinha sempre um sorriso, sempre uma palavra amiga, e ela gostava muito daquilo. E aí ela falou, mas eu tenho uma curiosidade, por que você sempre ri com aquele homem que é rude? Por que você não tira esse homem do ônibus, né? E ele vira e fala, aí ele riu e virou para ela e falou, não, mas ele não me irrita. Sabe de uma coisa? Tem um cachorro da minha vizinha, ele começou a falar para ela. O cachorro da minha vizinha, toda vez que é dia de lua, quando a lua aparece, ele começa a latir. E ele late muito. Aí ela falou, tá, o que tem a ver o cachorro com a lua? Aí ele fala, a lua nunca para de brilhar. Percebe? Percebe a importância de eu nunca mudar pelo comportamento do outro. Eu nunca me espelhar pelo comportamento do outro. E principalmente se o comportamento é agressivo, é rude, é mal-humorado. Eu nunca me misturar emocionalmente
com a parte ruim das outras pessoas, enfim, desse mundo. Principalmente quando a gente está falando de trabalho, vamos supor, um exemplo, né? Ambiente de trabalho, ambiente de faculdades e de escola. Se eu sou uma pessoa que todos os dias eu tenho um bom humor, eu chego, dou bom dia e quase ninguém responde, sabe? Tá um povo lá ranzinza, com preguiça, cansado e não responde. Eu vou me misturar a essas pessoas, eu vou me igualar à energia dessas pessoas e vou parar de dar bom dia? Ou eu vou continuar a dar bom dia? Entende? Entende como é importante a gente não se misturar? A gente não se misturar com o que pode nos prejudicar. Com o que é mal, com o que é grosso. É como a natureza nunca para de ser ela. A chuva, né, o frio, ele nunca vai parar de ser frio, porque as pessoas não suportam ele, não gostam dele. Ai, eu não sou muito fã de frio. Mas assim, ele nunca vai parar de ser frio. Ele é ele. O sol nunca vai deixar de ser quente, porque as pessoas não gostam de calor. Eu amo. Porque as pessoas não gostam que o dia tá muito quente, porque as pessoas reclamam porque tá quente. Ele nunca vai parar. Entende? Então, por que eu, que acordo bem, eu prego a felicidade, eu quero a felicidade, eu quero servir, eu vou mudar? Não vou. E aí é onde eu quero trazer aquela passagem, um versículo bíblico, onde a gente fala assim, serve e depois entenderá, né? Essa frase explica uma frase de Jesus Cristo na Bíblia, em João 13, 7, que fala assim, o que faço não compreendes agora, mas compreendê-lo-ás em breve. Em breve você vai entender. Serve que depois você compreende. E aí eu venho trazer uma observação quanto ao servir. Esse homem, trazendo a ideia do motorista, né, do ônibus, ele estava sempre pronto para sorrir. Ou seja, ele estava sempre disposto a servir. E ele fazia isso de coração, ele fazia isso de amor. Então eu quero chamar a atenção agora para você que está me vendo sobre 3 formas que quando eu estava estudando esse assunto me veio 3 formas de servir, tá? Para você tentar identificar a qual que você está vivendo, o que você está passando, tá? Por exemplo, o servir com orgulho. O servir com orgulho é aquela pessoa que sempre faz alguma coisa esperando algo em troca. Ah, não, eu preciso fazer aquela doação porque o dirigente da igreja, o dirigente do grupo que eu faço parte vai ver, vai ficar bonito, é o que eles... Então, deixa eu fazer a doação, né? Alguma coisa na escola, não, deixa eu fazer doação porque a diretora vai ver com bons olhos, vai cuidar mais do meu filho e etc e tal. Né? Então, quando eu sirvo esperando algo em troca, o troco, eu estou servindo com orgulho. Então, a gente precisa ter muito cuidado desse espaço, desse servir, tá? Ah, não, eu vou fazer porque Deus está vendo. Tá, Ele está vendo tudo, entende? O outro servir é o servir com sofrimento. Esse é um espaço onde a gente tem que ter muito cuidado. É o servir com sofrimento. É aquela pessoa que tá ali, que às vezes apanha do marido, tá sendo abusada pelo chefe, abusada, eu falo, verbalmente pelo chefe, ou por alguém, seja um familiar, ou o próprio marido ou esposa tá ali, e você tá ali servindo. Só que a sua justificativa, não, esse é meu karma, né? Esse é meu karma, eu tenho que levar isso pra vida toda. Ou então é uma mulher que tá sendo traída pelo marido, o marido trai, e ela diz, não, é o jeito dele, né? Mas aquilo tá te doendo, te machucando, né? E você tá ali. Não, é porque é meu karma. Ou então quando você justifica o teu sofrimento, foi Deus que quis assim. Não, Deus quis assim. A minha vida é do jeito que é porque Deus quis assim. Então, muito cuidado, você que tá me assistindo, se você fala uma coisa dessa, foi Deus que quis assim, cuidado, tá? Isso é uma crença muito forte do consciente coletivo. Depois eu posso falar mais sobre isso.
Quem tiver dúvida me pergunta, mas muito cuidado com essa frase, tá? Ah, foi Deus que quis assim. Se você tem uma vida extremamente próspera, você tem tudo o que você quer, você tem uma família feliz, você tem um marido maravilhoso, você tem uma casa maravilhosa, você mora numa mansão, você tem o que você quer, tudo que você quer você tem, sabe? Você tem muito dinheiro, etc e tal, você se doa muito, aí ok, você pode falar, foi Deus, vou até botar uma joinha, foi Deus que quis assim, aí você fala. Agora, se você vive uma vida de sofrimento e você entra no argumento, na justificativa, ah, foi Deus que quis assim, por favor, não fala isso, não fala, porque você está entrando no espaço de vítima, de vitimismo. E a pessoa que entra no espaço de vítima, desculpa dizer, mas ela não está agradando a Deus. Ela não agrada a Deus, porque ela entra naquele espaço do sofrimento, eu sirvo pelo sofrimento e eu estou entrando e aquele sofrimento é o que me sustenta, entende? Não é isso, não é isso. Então, servir com orgulho, servir com sofrimento não é o caminho. E o outro servir que eu trago é o servir com coração. O servir com coração é aquela pessoa que serve por gratidão. O servir, ela já está acompanhado de gratidão. É um servir sem esperar nada em troca. Esse é o servir de coração. Esse é o servir quando Jesus fala assim, hoje você não entende o que eu faço, mas logo em breve você vai entender. Então, serve, porque logo, logo você entende. Esse é o servir de coração, entendeu? É o servir que Deus, sabe, não é servir porque Deus está olhando, não. É o servir que vem de dentro. Quando eu sirvo de coração, o movimento é de dentro para fora. Demonstra a minha conexão de Deus, que nada mais é do que a extensão de Deus aqui na terra a partir de mim. É natural, é humilde, é humano. Quando a gente entende que todo ato de bondade que eu faço é Deus que está fazendo por mim. Todo movimento humano de amor que eu faço é Deus se conectando através de mim, com aquela ação. É Deus agindo na vida do outro através de mim. É a minha conexão do Deus que habita em mim com o Deus que habita o outro. Tem pessoas que falam assim, eu não ajudo, eu não dou dinheiro a drogado, porque ele vai pegar esse dinheiro e vai comprar droga. Quando eu ajudo uma pessoa, seja como for, com alimento, como for, certo? Aquela pessoa virou para mim e disse que tá com fome, tá? Então eu vou te ajudar. Eu te dou esse dinheiro. O meu Deus tá buscando conexão com o teu Deus e eu tô te ajudando. Se você age de má fé, pega esse dinheiro, não compra comida como você disse e realmente você vai se drogar, é a tua conexão com o teu Deus que tá falha. O problema é seu, você vai responder por tudo, por isso. Mas eu fiz a minha parte, eu permiti que Deus agisse através de mim. Entende o que é servir com o coração? É o motorista do ônibus, a Kátia entrou, eu estou trazendo, Kátia, o texto do que a gente estuda, que a gente estudou lá no curso, que fala do motorista de ônibus, lembra? Eu estou trazendo esse texto hoje, está lá no início. E aí a história que o motorista traz, tá? É o servir o tempo todo com amor, com a busca da conexão do meu Deus com o seu Deus, independente de quem seja você, sabe? É não me misturar, é não mudar por conta do outro. É eu ser eu o tempo todo. Agora ser de coração, nem por orgulho, nem por sofrimento. E aí, quando eu ajo dessa forma, eu encontro paz. Quando nada mais se abala, nada mais me tira do sério, porque eu estou em paz, vivendo a minha verdade. O espiritismo, para quem é espírita, ele bate na tecla de que não há salvação se não for pela caridade. E quando a gente faz gestos de caridade de coração, nada mais nos abala, porque a gente encontra a paz. É a história do outro tá ali, né, batendo, dê outra face, sabe? Da outra face,
nada mais é do que se calar. Se cale, deixe ele. Tua consciência está tranquila? O teu eu está tranquilo? Você está em paz? Ok, permaneça na tua paz e deixe o outro. E deixe o outro com o que é do outro. Entende? É isso. Isso é servir por amor. Isso é o servir que Deus quer que façamos todos os dias, o tempo todo. E para finalizar, eu trago um minuto de sabedoria. Um texto que eu tirei hoje de manhã em oração, que eu achei muito lindo e que eu acho que finaliza a... Eu não tirei o texto em intenção da palestra, não. Na verdade, eu estava em oração e às vezes não. Eu sempre busco uma resposta para algum questionamento e eu gosto de abrir alguma coisa que me traga uma resposta, né? E aí eu fiz isso hoje de manhã em oração e aí eu tinha um minuto de sabedoria, eu peguei e abri. E quando eu estava montando a palestra, eu falei, a mensagem do Minuto de Sabedoria combina. E eu vou compartilhar ela com vocês. Olha como a mensagem é forte. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu. Não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então, aprenda a criar o paraíso de alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo do seu coração, bom e generoso. Olha como resumiu o que eu falei. Entende? Paz. Nada mais isso do que isso encontra paz. Em qualquer situação, tenta se conectar. Qual a forma que eu posso encontrar paz agora? Busca. Tenta virar. É fácil? É. É fácil? É. Não é fácil. É impossível? Não é impossível. É possível. E a gente precisa lutar por isso. Porque se a gente não lutar por isso, a vida não tem sentido. A gente perde as experiências da vida, a gente perde de evoluir. Então a gente precisa lutar pela paz. A gente precisa construir esse paraíso dentro de nós. O mundo pode estar em guerra, mas se dentro de mim há paz, há esperança de dias melhores, há esperança da vida melhor. É um Deus que está dentro de mim vivo. Entende? Se eu consigo, no meio da tempestade, sorrir, vai ter dia que vai chorar, vai. Mas se no final do dia eu buscar uma coisinha e conseguir rir, pronto! Eu dei crédito para Deus brilhar em mim. Entende? Então, não é fácil. Eu sei disso. Tem dia que a gente cai. Tem dia que a gente entra no vitimismo. Tem dia que a gente não ajuda. Tem dia que a gente é grosso. Tem dia que a gente briga. Ok, somos humanos. Mas se na maioria dos dias a gente conseguir construir o paraíso dentro de nós, estamos evoluindo, estamos no caminho certo. Então fica meu convite para a gente conseguir encontrar paz em todas as situações da nossa vida. Ou pelo menos na maior parte dos dias da nossa vida. Se durante a semana a gente cair 2 dias, ótimo, porque tem mais 5 dias para a gente levantar. E tá tudo certo, tudo é aprendizado. Eu te convido agora para a gente fazer uma oração. Vamos fazer uma oração de cura, principalmente você que está com alguma dor. Vamos tensionar essa dor para que Jesus Cristo traga cura, traga alívio para essa dor. Se você puder pegar uma água, pega uma água. Deixa eu colocar um som. Senta em algum lugar para ir se acalmando. Busca um pouco de silêncio. Se você conseguir. Deixa eu só botar um som. Deixa eu beber um pouquinho de água. Vamos respirando, procurando relaxar. Soltar as pernas, soltar
os braços, os ombros. Vamos fazer uma conexão agora do Deus que nos habita com o Deus que habita Jesus Cristo. Vamos? Respira fundo. Na expiração, imagina toda a tensão saindo pela tua respiração. Relaxa os ombros, a cabeça, relaxa a testa. Relaxa as mãos sobre tuas pernas. Vai relaxando. E respirando profundamente. Amado Mestre, Senhor Jesus, eu te convido a se fazer presente no lar de cada pessoa aqui presente, independente do tempo e espaço que assiste a live. Imagine que nesse momento do céu desce uma luz dourada e essa luz ela vai penetrar a tua casa, o espaço que você está, e ela vai entrar pelo topo da tua cabeça e vai percorrer todo o teu corpo. Essa luz vai acompanhando a tua corrente sanguínea e vai penetrando todos os teus órgãos. Ela vai circular por todo o teu corpo. Imagine o local que você tem dor nesse momento e concentra mais dessa luz. Se o teu problema é de sentimentos, é coração, é angustiado, concentra ela no teu coração. Se você tem problemas de ansiedade, mente acelerada, síndrome do pânico, depressão, concentra dessa luz na tua cabeça, no teu cérebro. Se você é uma pessoa que se acha incapaz, se você é uma pessoa que serve por sofrimento, concentra muito dessa luz na tua cabeça e no teu coração. Se você é uma pessoa que serve por orgulho, faz o mesmo, para que esse orgulho seja quebrado, para que as camadas de orgulho que endurecem o teu coração sejam quebradas nesse momento, conscientemente. Por isso, concentra a luz na mente e no coração. Se você tem problemas nos ovários, concentra essa luz na região dos ovários, dores de estômago, concentra essa luz. Diabetes, concentra a luz no pâncreas, assim sucessivamente. Cada órgão que você tem um problema, concentra essa luz é divina, essa luz vem de Jesus Cristo, essa luz é curativa. Diga o sim a Jesus para a cura do teu corpo físico, do teu espírito. Fala sim para Jesus Cristo. Coloca diante de Jesus a tua dor nesse momento e deixa Ele trabalhar. Sinta-se merecedora, merecedor de cura hoje. Sinta-se merecedor de ter a companhia de Jesus Cristo contigo. Pede a Jesus. Pede a Jesus se é a resposta que você quer para um problema. Pede. Ele fala em teu coração. Aquela vozinha amorosa que vem na tua mente é um sopro. É um sopro de Jesus. Deixa Jesus limpar o teu ser de crenças que te impede de viver a tua verdade, de viver a tua conexão com o Deus que habita em você, que impede de você viver o Deus. Pede a Jesus nesse momento para que energize o teu corpo, para que te dê força para mudar a vida, se é o que você deseja. Vai pedindo, vai concentrando essa luz em você cada vez mais. Só
Só diz sim para Jesus, só isso. É só isso que Ele precisa. É só isso que Deus quer. Permissão. Permissão. Consciência de que tudo podemos. De que tudo, absolutamente tudo no universo, nós podemos alcançar e podemos ser. Eu convido você agora para fazer um Pai Nosso, enquanto Jesus Cristo continua trabalhando em nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, que assim é. Graças a Deus. Que as camadas de culpa, principalmente, que nos impede de sermos benevolentes e bons, que nos impede até de ser mais gratos, que seja removido nesse momento. Que assim seja, que assim é. Deixa essa luz em você, mas agora leva ela totalmente para o teu coração e seja a luz aonde tu for, em quem você encontrar, independente da recepção. Apenas seja luz, apenas seja você, apenas deixe Deus trabalhar através de você, só isso. Não se mistura. Não se deixe contaminar pela maldade alheia, pela ingratidão, pelo ódio, pelos rancores. Quando a gente ri, né? Quando a gente mostra que a gente tá feliz, a primeira coisa que a gente recebe é um balde de água fria, né? Que incomoda. Ser feliz no mundo de hoje incomoda muito. Sofrer, a gente encontra um monte de gente, ó, pra sofrer, pra falar mal, pra meter a bomba. Né? É fácil. Mas ser feliz nesse mundo é difícil. É muito difícil. Mas é preciso, tá? E é possível. Isso eu sei. É possível. Um abraço bem forte. Obrigado a quem ficou comigo. Obrigado a quem tá comigo. Um cheiro bem grande no coração de vocês. E tenham todos um excelente final de semana. Bom, fiquem todos com o nosso amado Mestre Jesus Cristo. Beijo!